Oi, pessoal, como vocês estão? Todos bem? Aqui é a professora Gaisa, de Matemática e Raciocínio Lógico, aqui do Instituto Dom Bosco, da Vila Paulistana, tá? Então, a gente vai estar falando hoje sobre a matemática, né, e esse raciocínio lógico aplicado à área de recursos humanos. E eu queria destacar para vocês, assim, para a gente começar, é, principalmente aqui do lado, né, que a gente tem que a área de RH ela é composta por vários fenômenos, né, várias áreas de atuação. Então, recrutamento, treinamento, a parte de benefícios também, e que todos eles têm uma parte dos cálculos, né? Mas que a gente não tem uma tão, né, tão incisiva, tão requerida quanto a área de departamento pessoal. Então, essa área de departamento pessoal, ela tem essa relevância também, porque ela parte do princípio que a gente está fazendo a remuneração, né? Então, a gente está recompensando esse funcionário pelo exercício da atividade que ele tem dentro da nossa empresa. E a gente precisa destacar, né, que a gente tem os vencimentos, que é aquilo que soma do salário dele, né? Então, o salário contratado, o FGTS, que ele não entra no salário, mas é uma poupança garantida por lei que esse funcionário tem, as horas extras, né? O vale refeição e alimentação, que são benefícios que também não entram, né? Como na maioria das vezes não entram como um valor dentro de Olerite, mas é um valor que ele tem para usufruir, férias 13º adicionais e tantos outros. O que a gente destaca é que são todos calculados com base num salário contratado desse funcionário ou por uma condição legal, então todos são amparados. Então, do jeito que a gente tem os vencimentos, a gente também tem os descontos. Então, esses descontos aparecem também, né, com base de cálculo regulamentada, né, acordada. Então, a gente tem tanto a CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, quanto os acordos coletivos que regulamentam algumas ações. Só que o INSS, por exemplo, um desconto regulamentado legal, né, federal, e tem uma tabela, o imposto de renda também tem uma tabela, faltas e atrasos, a gente tem os controles que tem que ser fechados aí dentro das políticas empresariais, as pensões que são questões jurídicas que podem aparecer ali com um desconto em folha também, né, de acordo com o juiz, e que também são calculados aí que a gente precisa destacar, tá bom? Por que a gente calcula? Né? Por que a gente faz todo esse trâmite, né? Minhas mãos não param quietas. Por que a gente faz todo esse trâmite aí? Por que a gente fala sempre que a matemática está dentro do DP? Né? Porque a gente calcula. A gente calcula para quê? Precisa elaborar o lerite do funcionário, né? Esse lerite, até, eu já trabalhei em empresas com 4.000 funcionários. E aí você imagina, primeiro, impensável calcular esse salário na mão, né? Só fazer essa folha na mão. E outra coisa que era uma coisa muito ruim que acontecia era imprimir esses olerites, né? Era impresso fora da empresa. Imagina o gasto, né? E como ficaria para o meio ambiente todo esse papel, né? Então, algumas empresas já adotam esse olerite virtual, né, essa documentação, só que a gente tem que garantir que essas pessoas recebam, né, então é muito importante destacar. Outra questão que a gente ressalta o porquê do cálculo, né, é porque a gente precisa prestar conta, né, para os órgãos regulamentadores, a gente tem impostos a pagar também, que são obrigações, a gente tem que recolher os direitos dos trabalhadores, então o fundo de garantia, o INSS, a gente tem que colocar lá, né, pagar esse valor direitinho, não para o funcionário, né, ele é recolhido aí por esses órgãos competentes. A gente tem que acompanhar também, né, as despesas dessa mão de obra dentro da empresa, verificar, né, essa saúde financeira da empresa, né, então esse valor de mão de obra ele e muitas vezes é uma parte grande da empresa. Então, as empresas que são prestadoras de serviço, na sua maioria, né, o grande ativo é a mão de obra do funcionário, né? E a gente tem que também ter a consciência de que ao fazer o nosso trabalho, né, o trabalho da empresa, que nesse caso está representado por nós, através da realização
do correto cálculo, né? Então, a gestão desse sistema que vai calcular, então fazendo todos esses processos direitinho, a gente evita também processos trabalhistas. Por quê? Porque as decisões, né, as férias, o apontamento de horas, podem gerar aí um problema aí para a empresa, e se a gente não tiver isso tudo muito regulamentado, muito bem secado, é um problema. Destacando também, né, gente? Não é controlar na mão, né? A gente ter mecanismos de controle. Isso é bem importante destacar aqui também, né? Falando, né, em mecanismos de controle, né? Falando aí no que a gente tem de direito garantido, então, quando a gente está dentro de uma área de departamento pessoal, é muito importante, né, que a gente, ao ter dificuldades de fazer atividade, que a gente reporte aos nossos superiores aí, principalmente em termos de impacto na nossa atividade. Então, algumas questões, então vamos falar aqui, né, de uma hora extra, que é uma pauta aqui. O empregado tem direito a receber essa hora extra. Então, é muito importante que a ferramenta que vai computar essa hora extra seja uma ferramenta que a gente, ética, vamos dizer assim, né? Uma ferramenta que a gente consiga acompanhar, tá? E é principalmente importante que esse funcionário ele tenha consciência de como é essa hora extra, quem que autoriza, quem não autoriza. Então, vamos lá. O professor Israel, a professora Flávia sempre falam, né, das questões dos nossos direitos e deveres. Lembra aquele nosso 1º de maio, né? Então, lá em 1937, quando foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, já trouxe ali uma visão para os trabalhadores, né, de direitos, né? Não é regalia, é direito, né? Aquilo que vai fazer com que, ao exercício da profissão, ele tenha ali as suas compensações. Então, as férias é algo fisiológico, né, gente? Trabalhar, né, adiantadamente. Então, lá naquela época, quando a gente olha o contexto histórico, a gente garantiu, assim, o direito do descanso semanal, porque era uma jornada de 7 dias, né? O trabalho infantil também sendo coibido, então tem toda uma pauta aí importante desse direito e que a gente não pode perder. E aqui eu estou retratando alguns, né, que são calculados dentro do departamento pessoal e que são super importantes. Eu estou trazendo alguns sites também, né, depois vocês podem acessá-los para tirar algumas dúvidas, mas eu vou ter também plantão de dúvidas com vocês, podem mandar também perguntas pelo e-mail, mas assim, férias, salário família, vale transporte, hora extra, né? E até a questão da insalubridade e periculosidade estão amparados nas nossas legislações. Então, não só de direitos, mas os deveres também são muito importantes, tá? E esses deveres como o pagamento do INSS, o imposto de renda, que a gente, com base em tabelas, né, tanto o INSS quanto o imposto de renda, eles são tabelas que são corrigidas e é muito importante que a gente traga nessas tabelas, né, de um portal ou de um site totalmente, como é que a gente pode dizer, seguro, né? Então, não dá para a gente ficar buscando esse conteúdo em qualquer site. Então, para o sistema de gestão de RH, gestão de departamento pessoal da empresa, essas informações já estão dentro, né, do sistema e é muito importante que a gente esteja atualizado para saber se o sistema está fazendo também de maneira correta, tá? Então, é uma responsabilidade dentro dessa pessoa responsável pela atividade se manter-se atualizada, tá? Então, pensão alimentícia, descontos por atrasos e faltas, então é muito importante que a gente tenha essa visão, né, de responsabilidade. E tudo isso está acontecendo, né? Então, né, falando aqui em termos de correção de tabela, né? Especificamente a tabela de imposto de renda e de INSS, sempre consulte os sites oficiais para tirar as dúvidas. São tabelas que são corrigidas e o sistema que vai fazer esse cálculo, ele também precisa atender essa necessidade, tá? Continuando, né, a gente fala muito de fórmulas de pagamento, fórmulas de folha de pagamento. Eu fiz aí uma coletânea das fórmulas, né?
Hoje, dentro dessa explicação e dentro dos exercícios que a gente vai fazer para essa semana, a gente está trabalhando com salário base, aqui hora trabalhada, hora extra de 50% e 100%, tá? Então, a gente vai trabalhar todos esses tópicos aqui. Eu vou parar numa pose, tá bom? Tira um print, beleza? E aí, ó, fiquem tranquilos, depois eu vou encaminhar esse Excel para vocês, mas eu tô explicando o que que é, como que é a fórmula, tá? Um exemplo de cálculo, né? Como é que ele é feito e o resultado, tá? Então, todas as operações voltadas à matemática dentro do departamento pessoal, mais, menos, vezes, dividir, porcentagem ou média, que é o que a gente já vem trabalhando todo esse período aí através das atividades, tá? Então, aqui vencimento, a gente tem descontos, e aí um adendo, né? O vale transporte é 6%, então vale lembrar que, né, compensa por funcionário ou não compensa, as faltas, né, atraso em horas ou minutos, que a gente vai trabalhar também, né, que são importantes, tá bom? Então, o que que é a fórmula, um exemplo, o cálculo efetivo e quanto que dá. No segundo vídeo, tá? Eu vou explicar o exercício que vocês vão fazer para nós, tá bom? E aqui a gente fala dos direitos, né? Direitos e deveres, então o INSS, lembrando que é uma base de cálculo, tá? Então eu estou supondo que num salário de R$ 1.500, né? É uma faixa de 7 e o restante de 9. Eu também tenho esse exercício para vocês realizarem lá, tá bom? Bom, pessoal, continuando, por que nós vamos aprender esses cálculos, né? Acho que é uma pergunta que eu, particularmente, para aprender alguma coisa, eu gosto de fazê-la, né? A gente estuda isso para quê? Toda a formação de departamento pessoal, de folha de pagamento, ela é pautada nas bases matemáticas. Então, para eu calcular uma férias, 13º, uma hora extra, eu uso as operações matemáticas, né? Eu uso o mais, o menos, o vezes, o dividir, elas são baseadas. Eu preciso ter em mente também que essa base não é da minha cabeça, ela tem, né, um amparo legal, né? Ela tem um acordo, ela tem uma determinação. Então, eu não digo e falo assim, não, hoje eu vou pagar a hora extra 20%. Não é assim que funciona. Existe uma lei que regulamenta isso. E que mais importante, né, a gente destacar que a ferramenta que a gente usa para fazer esse cálculo, ela pode ser calculadora, Excel, o sistema, um papel, né? O essencial disso é a gente entender o cálculo. Então, quando a gente fala assim, não, olha, o VA, ele é o nosso VA, a gente paga 50% do salário. Nossa, um vale alimentação que eu tenho que pagar 50% do meu salário? Nossa, será que faz sentido? Não, e é um benefício. E, nossa, que estranho, né? Não é bem isso. Olha, o nosso vale alimentação, ele corresponde a 50% do nosso salário. Oba! Assim é legal. Então, quer dizer, além do salário que eu tenho, eu ainda tenho um vale alimentação de mais 50%. Vocês entenderam como a interpretação é muito importante? Então, esse cálculo, ó, vocês viram, eu fiz aqui da minha cabeça, mas, né, se eu colocasse num papel, ia ficar muito tranquilo de eu representar. E aquilo que eu converso com as minhas amigas de RH, a Ana, a Flavinha, né, e todos os lugares que eu passei, dentro do RH a gente sempre concorda muito em relação a isso, né? A ética é um elemento principal que a gente precisa ter para trabalhar com RH, né? Então, independente da área do RH que você está, é imprescindível. Aliás, eu acho que tudo na nossa vida a gente precisa ter ética, né? Mas quando a gente fala do dinheiro que a gente vai pagar para o outro, né? Isso daí olha, é exponencial, né? Eu gosto de deixar isso bem claro para vocês. E aí, eu vou trazer uns exemplos para a gente explicar aqui, né? Mas no segundo vídeo eu falo com mais detalhes, né? E aí
A aula são esses 2 vídeos que eu tô gravando. Eu tô até pausando assim pra gente deixar ele o menos cansativo possível. Espero que vocês estejam gostando. Então eu vou dar 2 exemplos aqui do Silvio, tá? Que é um auxiliar de RH que ganha R$ 1.500, do Carlos Eduardo, que vai ser o nosso exemplo, que é operador de empilhadeira, e da Rosa, que é a nossa auxiliar de limpeza. Lembrando que essas pessoas foram contratadas com critério mensal, então por isso o descanso semanal remunerado já está contido no salário, tá? E aí vamos exemplificar aqui, ó, né? Para que a gente compõe tudo isso? Então, para compor o salário, a gente tem que analisar as situações. E é por isso que a atividade de departamento pessoal, ela é diária, né? Através dos mecanismos que a gente tem. Então, recrutamento e seleção vai mandar ali os novos funcionários, as áreas vão validar o ponto eletrônico dos funcionários, a gente tem as questões de horas, né? Então, tudo isso está acontecendo na empresa e existe aquele momento, né, de vamos fechar a folha, né? Fechar a folha, sistemicamente falando, é você trazer todas essas percepções para dentro do sistema de folha de pagamento e fazer ali o apontamento. As grandes empresas hoje têm os sistemas integrados que gerenciam isso, tá bom? Mas vamos supor, você é um empreendedor, você tem um funcionário, então como é que você vai fazer essa folha de pagamento, né? Como é que você vai fazer o holerite desse funcionário? Então, independente do tamanho, de 1 ou 1.000, né? A gente só sabe que o trabalho é maior, mas a responsabilidade de realizar, ela é a mesma, né? Então, eu tenho que saber quantos filhos ele tem, no caso, se eles têm vale transporte ou não, se eles realizaram faltas ou atrasos e se eles têm hora extra ou não para receber, tá bom? E aí a gente lembra que esses cálculos, no caso de INSS, FGTS e imposto de renda, eles têm tabelas, tá bom? Tabelas específicas que a gente vai trabalhar no segundo vídeo, tá bom? E aí, tudo isso que a gente está falando é para que a gente entregue para os funcionários aquilo que é de direito, que é o demonstrativo de pagamento, com os dados já consolidados e auditáveis, né? Então, se ele pegar aqui, ó, e fazer 20%, ele vai saber quanto que é. Se ele calcular 50%, ele vai saber quanto que é. Pessoal, é lógico que existe a possibilidade de erro, ela pode existir, mas não pode ser constante. Então, é muito importante que a gente entenda o conceito que a gente está trabalhando hoje dos serviços, né, da folha de pagamento, para que a gente não gere esses erros que vai desgastar o trabalhador, vai desgastar ali o nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, tá? E aí, né, eu vou pausar agora, vocês vão para o segundo vídeo, que a gente vai falar sobre as atividades. Então, só passando, né, eu vou explicar essa atividade do Carlos, esse é o exercício que vocês vão fazer, que eu vou explicar no segundo vídeo, e também de INSS e FGTS, que a gente vai ter essa segunda entrega para o dia 5, tá bom? Esse aqui são os links, né, de consulta, se vocês quiserem saber mais informações, eu estarei em plantão também, né? Vou criar aí um canal de comunicação com vocês às quintas-feiras, 10 horas, para a gente conversar um pouquinho mais, para que a gente tire algumas dúvidas, tá bom? E ó, tô postando um vídeo, um grande beijo para vocês, aproveitem o conteúdo e se tiverem dúvida, ó, manda para mim que eu adoro dúvida, viu, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.